Olá pessoal, boa noite, né? Estamos aqui então, como vocês já tinham em mente, né? A nossa continuidade aí dos seminários 3. Então ao todo teremos 4 aulas presenciais, né? Nesta disciplina que é de seminários 3. Essa é a terceira aula, então vocês vão ter essa aula comigo e a próxima, tá? Para a gente fazer o quê? A implementação daquele modelo que a professora Poliana já começou a trabalhar com vocês na primeira aula. O professor Roberto, quarta-feira passada, chegou aqui com aquele modelo que ela deu e construiu com vocês o banco. Correto? Então a gente vai partir daqui para frente. Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome, para quem não me conhece aí, é Anderson Macedo. A minha especialização é em engenharia de software com o ML. O ML aí seria a metodologia para você fazer aí toda a parte de análise do sistema, do seu software, que vocês trabalham forte com a professora Poliana. Não é isso? Ok, vamos ao quadro então, pessoal, sem perder muito tempo aí. Vamos ver o objetivo, né, desta aula de hoje. Só por uma questão aí de formalidade, mas o que nós vamos fazer vai ser exatamente isso, tá? A gente vai dar continuidade aí no assunto que está sendo abordado, que é a construção aí de um sistema para controlar aí lançamentos, certo? Não é isso? Com alguns tipos pré-definidos e algumas categorias também, que o professor Roberto falou um pouquinho com vocês aí semana passada. Eu estava aqui, eu tava vendo aí, eu assisti uns 10 ou 15 minutos da aula dele, e aí vi aí qual que era o assunto que ele ia tratar com vocês, tá? Vamos lá então, o que a gente vai construir? Volta lá para mim, por favor. O que a gente vai construir então? A gente vai pegar o banco, tá? Já normalizado. Então, isso daqui o professor Roberto fez com vocês na aula passada, né? Já fez o quê? A normalização do banco de dados, que é uma matéria que ele já trabalhou com vocês também, no decorrer da disciplina que ele tem com vocês, que é banco de dados, né? Banco de dados 1 e 2, etc. Então ele já fez aqui a normalização dos dados para evitar lá aqueles erros, né? Naquelas regras que não vamos entrar nos detalhes aqui, que vocês já aprenderam lá, que é a primeira regra normal, segunda, terceira, né? Quarta, quinta, etc, etc. A gente vai trabalhar com o SQL Server. Ah, professor, mas por que o SQL Server? Bom, uma que a gente vai desenvolver em C#. Então, o casamento aí do software banco já é melhor porque os dois são da Microsoft, certo? E outra, tá, que entenda por esse lado, é mais um banco de dados, é mais uma ferramenta que você está conhecendo também, certo? E nas minhas aulas vocês já conhecem que a gente trabalha sempre C# com SQL Server, então eu não vou mudar essa metodologia de trabalho aí, tudo bem? Mas como nós sabemos, né, a lógica, né, o funcionamento tanto do banco de dados, seja qual for, né, eu quero trabalhar com Oracle, com SQL Server, com Firebird, a lógica de você fazer, manter essas informações dentro do banco vai ser sempre a mesma. E o software também. Aonde que está a lógica? A lógica está na regra de negócio, tá? Baseado naquele estudo de caso que vocês tiveram com o professor Poliano na primeira aula. Tudo bem? Essa aqui já é a terceira aula. Então, a partir de hoje, todo mundo já sabe o sistema do que a gente vai criar. Correto? Porque isso daí já foi tratado. Então, isso aqui só para constar, ó, de acordo com o que foi trabalhado na aula 1 e 2 deste seminário. Legal, pessoal? Então, SQL Server com C#. Pode ir para o próximo lá, Celso. O Celso está nos auxiliando aqui, juntamente com a Fabi, né? Na parte aqui de trás, por trás das câmeras. Bom, o que nós vamos estar vendo aí na aula de hoje? Lembrando que é uma aula em conjunto, né? Então, eu tenho essa aula aqui e a próxima aula. O que não der tempo, fique tranquilo. A gente vai fazer tudo que está aqui, tá? No decorrer aí dessas nossas 2 aulas. Bom, o que nós vamos fazer hoje? A criação do banco de dados no SQL Server. Basicamente, eu vou pegar o script gerado pelo professor Roberto com vocês na aula 2, tá? E vamos transcrever ele aí no SQL Server. Daí eu já quero mostrar ali para vocês como é que funciona, onde que ele vai ficar gravado, os arquivos, né? Quando a gente trabalha com banco, a gente tem quando a gente trabalha com banco de dados dentro do SQL Server, nós temos 2 extensões, né? O ponto .mdf, que é o arquivo de banco mesmo, e o LDF, que é o arquivo de log. Então, vou mostrar para vocês como é que você cria, onde que você vai guardar, onde que é o path, né? Para você ter acesso a esse banco também. Aí, dentro do Visual Studio, nós vamos criar uma aplicação do tipo Form Application, tá? Na linguagem C# e dentro desse cara aí a gente vai começar a trabalhar. A primeira classe, então, que a gente vai desenvolver é a classe de conexão
do software com o banco. Tá? Para isso aí a gente vai precisar de alguns artefatos, entre eles a nossa string de conexão. Beleza? Então já vou ensinar vocês ali como é que você faz, né? Dentro da sua máquina. Ah, o professor mostrou de um jeito diferente. Aqui na minha máquina não está por SQL Server Authentication, está para o Windows, né? Então eu vou mostrar ali para você como é que você faz para descobrir aí os códigos, ou seja, os parâmetros que vão compor a string de conexão para que você consiga realizar a conexão da sua aplicação com sucesso, tá? Para o seu banco de dados, que no caso aqui então é o SQL Server. Tudo bem, pessoal? Até aí? Beleza. Criamos a nossa classe de conexão, fizemos os devidos testes, já vimos que a nossa aplicação, ou seja, né, o nosso formzinho aqui, ele já está conectando com o nosso banco de dados. Né? Então, um desenho que todo mundo conhece, que é padrão aqui, de um banco de dados. Então, a gente já fez isso. Criamos a classe de conexão, né, por trás aqui da nossa tela. Colocamos os parâmetros necessários para que ele consiga achar o banco, ou seja, qual é a máquina que ele está? Ele está no servidor? Ele está numa máquina local? Qual que é o nome do banco, usuário e senha? Tudo isso daí estando certo, ele vai conseguir manter o quê? A conexão do banco de dados do software para o próprio banco. Ok, qual que é o próximo passo daí? Aí a gente começar a montar as telas para a gente fazer a manutenção dos dados. Aí vai depender da nossa metodologia de trabalho. Eu vou trabalhar em um software em uma camada só, em duas, em três, tá? Eu vou mostrar aqui em uma só, tá? Mas, logicamente, quando você tem um pouco mais tempo e a forma correta, é você trabalhar em três camadas, né? Ter uma camada de dados, uma camada das classes que são os bins, que tem os métodos get, set para você fazer a proteção dos seus dados, e uma outra camada que seria a camada de tela. Tudo bem? Tá? Mas nada impede a gente fazer aí a forma mais comum, a mais fácil, né? Você tem uma tela que você tem um botão, tá? E dentro desse botão aqui você escreve ali, por exemplo, gravar dados, né? Então você colocou aqui gravar dados e dentro desse botão você faz toda a lógica necessária para incluir os dados que você colocou aqui dentro dos seus componentes dentro do banco. Tudo bem? Na orientação a objetos, isso daqui não é o correto, tá? Por causa de vários modelos, né, que a gente tem de trabalho. Então, o ideal, a minha sugestão é que você consiga fazer isso daqui em 3 camadas, tá? Arquitetura de 3 camadas. Quem não sabe o que é isso, ó, é um tema legal aí para você pesquisar, tudo bem? E você consegue fazer essa aplicação também em qualquer software, tá? Você consegue fazer isso aqui em Java, você consegue fazer isso aqui em C#, qualquer linguagem que, com certeza, né, logicamente, te forneça aí os recursos para você trabalhar com orientação a objetos. Beleza? Então, criamos a aplicação. Dentro dela, fizemos ali uma classe que vai ter os códigos para conexão com o banco. Após isso, eu vou começar, então, a construir as minhas telas, que vai fazer, basicamente, o tráfego, né, das informações para o banco e do banco para a tela. É para isso aí que o software serve, né? Eu sempre brinco nas minhas aulas aí que o software, ou seja, o front-end ali, né, a tela que você está fazendo para ter aí uma interatividade com o seu usuário, ela só serve para evitar que o usuário cometa erros gravíssimos no banco de dados, porque na verdade ele não sabe a maneira correta de se inserir dados, de alterar, de excluir e de recuperar dados. Ele não sabe nem como é que ele faz para ele recuperar um dado que está aqui dentro do banco. Então, para isso existe o software. Logicamente, daí você vai fazer todas as verificações possíveis, as validações possíveis, os tratamentos de erros, tá? Para evitar que o teu software produza um erro na tela que o seu usuário não vai saber interpretar. Então isso daí é uma característica de um software de alto nível, tudo bem? Você fazer o tratamento, tudo que você fizer dentro do seu código, colocar dentro de um try except, tá? Dentro de um try catch. Por quê? Porque daí você vai conseguir tratar cada erro de modo específico e em uma mensagem no idioma que o seu usuário está trabalhando ali, para que ele consiga entender por que deu erro. Tudo bem? Ok, pessoal, alguma dúvida? Espero que não, né? Fui claro aí em como é que vai andar a aula e o que a gente vai fazer, tudo bem? Vamos para o próximo slide, por favor. Legal, ó. Então isso daqui é a modelagem que vocês fizeram na aula passada com o professor Roberto,
né? Roberto Nishimura, Roberto Nish. Olha só, essa modelagem aqui está realizada na ferramenta BR Studio, certo? E vocês já conhecem. Então nós temos 3 tabelinhas aqui, pessoal. Tabela de tipo, que você vai cadastrar lá. Quais foram os tipos que ele disse lá? Vai ser receita e despesa, né? E parece que ele criou lá um que era outros, não era isso? Beleza. Basicamente vão ser 2, então. Receitas e despesas. As categorias. Bom, categorias, aí você pode colocar aí várias, né? De acordo com o que você esteja pensando aí, mas ele colocou também algumas aqui e acho que ele deve ter comentado com vocês. Por exemplo, alimentação seria, e de qual tipo? Seria despesa, tá? Transporte seria também de despesa. Salário seria de receita. Então, cada categoria ela vai ser classificada de um tipo, entendeu? Então, aqui já existe o primeiro relacionamento que vocês trabalharam com ele. O relacionamento da tabela de tipo para a tabela de categoria. Tá vendo aqui, ó, que existe na tabela de categoria o código do tipo, tá vendo? Esse cara aqui é o responsável, então, por criar essa ligação, ou seja, esse relacionamento das duas tabelas, tabela de tipo para a tabela de categoria. E aí, depois que você faz esse passo aqui, ou seja, depois que você cria o relacionamento ou a foreign key, que é o código lá, que quando você cria elas no modo de código, você tem lá o foreign key. Foreign key, o que é? É a chave estrangeira que você está falando que o campo-chave da tabela de tipo, que no caso aqui é o code underline tipo, vai ser também uma chave estrangeira na tabela de categoria. E o relacionamento aqui você faz onde? Na tabela de tipo? Lógico que não. Você faz na tabela de categoria. Quando você faz isso, você acaba criando algumas restrições, tá? E seria legal até você pegar isso daí para você fazer alguns testes para validar se o seu modelo está criado da forma com que você deseja, com o que é para funcionar mesmo. Tudo bem? Por exemplo, depois que você criou aqui esse relacionamento entre a tabela de tipo e a tabela de categoria, você, por exemplo, não consegue inserir na tabela de categoria uma categoria sem antes inserir pelo menos um tipo na tabela de tipo. Tá? Vou repetir, hein? Você não consegue inserir um registro na tabela de categoria, tá? Sem antes inserir pelo menos um tipo na tabela de tipo. Professor, por quê? Porque o relacionamento que nós fizemos aqui nos diz isso. Quando você coloca o código do tipo na tabela de categoria, na verdade você está falando o quê? Você está criando uma dependência das duas tabelas. Aí nós poderíamos falar sobre um outro assunto que seria lá a dependência funcional, certo? Então aí, ó, o código do tipo, ele é também um campo na tabela de categoria. Então, vamos pegar a parte prática aqui. Ah, beleza. Eu vou inserir uma categoria, então. Quais são os campos que eu tenho que preencher? O código da categoria, beleza, vou colocar lá, por exemplo, número 1. Tá? A descrição da minha categoria, por exemplo, salário. Tá? Só que essa categoria tem um tipo, ela vai te pedir o tipo aqui, ó. E como é que você vai colocar um tipo que não existe? Por exemplo, vou colocar lá tipo 1. Ok. Quando você colocar, não era aqui embaixo, era na frente. Quando você colocar aqui o tipo 1 representando o código do tipo dessa categoria, se esse 1 não for um registro válido, inserido, cadastrado, tá, comitado no banco de dados na tabela tipo, vai dar erro de foreign key. Vai dar uma restrição ali dizendo, ó, você não consegue inserir uma categoria de um tipo que não existe. Tudo bem? Fica um pouco difícil de você entender só com palavras, tá? Mas na parte prática a gente pode fazer esse teste aí para que você consiga se ambientar aí nesse exemplo que eu estou dando. A mesma coisa vai ser o lançamento. O lançamento aqui, ó, piora um pouco mais ainda. Por quê? Porque você vai ter relacionamento na tabela de categoria também com a tabela de tipo, tá? Então, se você olhar aqui na tabela de lançamento, você tem aqui não somente o código da categoria, que já é o relacionamento que ele está criando aqui, ó, da tabela de lançamento para a tabela de categoria. Você também tem um outro campo ali que é o código do tipo, ó, certo? Ô professor, então peraí, se o código do tipo, que é da tabela de tipo, está ali, então obrigatoriamente eu tenho que criar um relacionamento de lançamento para tipo? Sim ou não? Resposta certa é... E agora? Resposta certa é não. Por quê?
Porque o próprio relacionamento da tabela de lançamento com a tabela de categoria já vai puxar automaticamente o código do tipo para a tabela de lançamento também. Por quê? Porque ele é chave primária, tá? Ele é chave primária na tabela de categoria também, certo? Se eu não me engano, né? Se eu não me engano, o professor Roberto, quando ele foi fazer aqueles create tables com vocês lá, deixa eu verificar aqui só para não falar errado. Mas é isso daí mesmo, olha só. Então, quando vocês estão definindo a tabela de categoria, vocês definiram os dois campos como chave primária. Então, quando você faz o relacionamento da tabela de lançamento com a tabela de categoria, automaticamente, sem fazer esforço nenhum, o campo, tá? Código do tipo, ele já vem para cá. Ou seja, você tem que criar ele aqui, tá? Porque senão ele vai dar erro. Porque ele faz parte da chave primária da tabela de categoria, além de, claro, fazer parte, né, da chave primária da tabela onde ele está na origem, tá? O código do tipo, ele é de origem da tabela de tipo. Mas, pelos relacionamentos que nós temos, ele também está presente em categoria e em lançamento também. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Bom, eu não sei qual foi a explicação, se foi tão profunda assim que o professor Roberto deu, tá? Mas, ok, estamos caminhando aí então para que não fique nenhuma dúvida sobre esse modelo. Tudo bem, pessoal? Então, uma outra grande questão, quando você está falando de banco de dados, só abrindo aqui um pequeno parênteses, dentro de outro que eu já tinha aberto, né? Você tem que observar se o seu banco de dados que você está trabalhando é um banco relacional. Porque se não for, né, não vai adiantar você querer fazer o quê? A vinculação de tabelas. Porque o seu banco que você está usando não é um SGBD, não é um sistema gerenciador de banco de dados, né, que é uma outra siglazinha lá que o professor Roberto gosta de trabalhar com vocês, né? Sistema gerenciador de banco de dados. Ou sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele não é um SGBD se ele não for um banco relacional. Tá? E também temos os bancos lá que são bancos orientados a objeto, mas isso aí é um assunto para de repente aí seminários 3 avançado, tá? Não cabe discutir sobre isso agora aqui. Mas existem também os bancos que são orientados a objeto também. Beleza? Beleza, vamos para o próximo slide. Discutimos um pouquinho então sobre o nosso modelo de banco, tá? Que foi o mesmo modelo do estudo de caso que a professora Poliana trouxe para vocês na primeira aula. Então, estamos falando na mesma língua, tá? Então, aqui só um slide exemplificando aqui qual que é a ferramenta de trabalho que nós vamos utilizar, que eu já tinha comentado, que vai ser, então, banco de dados aqui, o SQL Server. Esse é o nome do banco que a gente vai estar usando, SQL Server. Professor, qual a versão? Não importa, qualquer uma que você quiser usar. Sendo esse banco aí, ele vai funcionar. Lógico que não vai pegar uma versão lá de 2002, né? De 2005 para frente aí, ok. Beleza? E a IDE de trabalho dentro do banco de dados vai ser o Microsoft Management Studio. Ué, professor, mas são duas coisas? Não. É uma coisa só, mas entendo, ó, são separados, tudo bem? Então, quando você faz a instalação do banco de dados SQL Server na sua máquina, você fez o quê? A instalação do controle do banco, tá? Você instalou um software que é para fazer o controle do banco de dados, certo? É o banco de dados em si, certo? Você fez a instalação do banco de dados em si. Ok, agora eu preciso de uma ferramenta para dar manutenção nele, para eu conseguir criar outras bases de dados dentro desse banco aqui, tá? Para que você consiga também ter acesso aí, né? Fazer consultas, enfim, para que você consiga manipular as informações dentro de uma base de dados do banco de dados do SQL Server. Então, para isso, existe a ferramenta oficial da Microsoft também, que é esse cara aqui, ó. É o Microsoft Management Studio. E é com esse cara aqui que a gente vai trabalhar. Existem outras paralelas no mercado também, tá? Que de repente até faz coisas aí que esse cara aqui não faz, tudo bem? Mas aí fica a gosto do freguês, certo? Para o próximo. Beleza. E aqui está então o nosso Visual Studio, tá? A mesma coisa, ó. Qual que é a linguagem de programação que a gente vai usar? A linguagem chama-se C#. Você não programa em Visual Studio, tudo bem? Você programa na linguagem C#. Nossa, que Sharp horrível que eu fiz aqui, né? Vamos ver. Olha só. É o C#.
Beleza? Vamos escrever aqui. Agora, qual que é a IDE de trabalho que eu utilizo para programar? Aí sim, tá aqui, ó, Microsoft Visual Studio, que a gente fala só como VS, né? Ah, então você fez em VS? Fiz. Beleza? É isso aí que vai funcionar. E agora, então, a gente vai para a parte prática aqui. A gente já explicou bastante aí, né? Deu para você ver o que nós vamos fazer na aula. E agora, então, você vai começar a ver a tela do notebook que eu tenho aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do SQL Server, que é um outro banco de dados que a gente vai trabalhar. Tá? Creio eu que vocês já conhecem, não é isso? Porque vocês já tiveram aula aí comigo de banco de dados, é isso? Tá? Quem não concorda, por favor, manda um recado para mim aí, para que eu veja que vocês também estão participando aí da aula. Ok? Beleza? Então vamos lá. A tela que você está vendo aí, então, é do Note que eu estou trabalhando aqui. Vamos dar um zoom aqui, eu sempre trabalho com um zoom, vocês já me conhecem aí. Para ficar um pouco mais fácil para você ver. Tá vendo que a versão do SQL que eu tenho aí é a 2005, tá vendo? Funciona, que é uma beleza para os nossos exemplos aqui. Tudo bem? Ok? E é claro, né, pessoal, antes de existir o 2008, o 2012 e 2013, era o 2005 que o pessoal utilizava. Então funciona para você trabalhar com ele profissionalmente também. A versão que eu tenho aqui é o Express, tá? Que é uma versão free, que ela comporta banco de dados até 4 GB, tá? 4 GB para uma base de banco de dados é muita coisa mesmo. Tem empresas que têm aí 5, 6, 10 anos, tá, que estão utilizando o sistema e não atingem uma base de dados com 4 GB. Beleza? Então você fala assim, ah tá, ele é free, só que ele é até um certo tamanho. Sim, tá? Mas você pode usar bastante mesmo. Beleza? Aí depois você vai partir para um pago aí, né? Porque também a sua empresa vai crescer com certeza. Vamos lá. Qual que é o modo de conexão aqui do SQL Server que está instalado nessa máquina que eu estou usando? É o SQL Server Authentication. Nós temos dois modos de autenticação aqui do banco de dados. Tem o SQL Server Authentication, que é o modelo que está selecionado aqui, e tem também a autenticação do Windows. A autenticação do Windows, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele não vai pedir login e senha para você conectar no banco de dados. Olha só, ele vai até limpar aqui, ó. Porque ele está partindo do princípio que se você é um usuário de rede, se você tem acesso à rede Windows, né, a autenticação do Windows, você pode também usar o sistema que está aqui. Tudo bem? Tá? Então, eu acho que se você estiver assistindo, né, a aula em um polo aí, com certeza o modo de instalação deve ser o Windows Authentication. Mas não tem problema, tá? Não vai influenciar para o nosso estudo. Eu vou trocar aqui para o SQL Server Authentication. Quando você instala assim, lógico que ele vai pedir lá para você colocar uma senha. O SA ali no usuário, né, é o Server Administrator, que é o usuário padrão aí do nosso SQL Server. Tá? É o login aqui, ó, tá aqui já, SA. Isso que eu não vou mudar. Beleza? E aqui eu vou colocar a senha que eu tenho aqui para conexão com o banco. Vou clicar ali no Connect, vamos ver se ele vai conectar direitinho. Beleza, conectou ali. E eu já tenho aqui um banco de dados criado para o nosso exemplo, que é o seminário. Vamos ver como é que eu criei esse banco aqui e aonde que ele se encontra? Olha só. Então aqui, deixa eu só abrir aqui o Windows Explorer e mostrar para vocês onde esse banco foi criado, tá bom? Unopar EAD 2014, terceiro semestre, banco tá aqui, ó. Tá nessa pasta aqui. E aqui você tem dois arquivos do banco, tá vendo aqui o que eu tinha falado para vocês agora há pouco, que era o MDF, ó, .mdf e o .ldf. O professor, mas a minha máquina não está aparecendo a extensão. Bom, aí você vai lá pelo View Windows, né, organizar opções de passe e pesquisa e vai desabilitar a opção lá que mascara o tipo de arquivo, ó. Ocultar arquivos, aliás, aqui, ó, ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecido. Deixa desabilitado aqui, que daí ele vai passar a mostrar para você então a extensão do arquivo. E aí você vai ver que tem dois. Beleza? Com o mesmo nome, né? Mas esse aqui é o arquivo do banco. Esse aqui é um arquivo de log, onde o próprio SQL Server se encarrega aí de salvar informações de erros. Beleza? Então ele vai salvando dentro desse cara aqui. Você tem que deixar os dois no mesmo diretório, você não pode deixar um separado do outro. Tá? Então tome cuidado quando você for criar o banco, que ele vai pedir o path, ou seja, o caminho dos dois. Tá? Então vamos tentar apagar
esse banco aqui para ver quais são as restrições que nós temos. Ó, então eu vou selecionar os dois arquivos aqui e vou dar um delete. Vamos ver se ele vai deixar apagar. Olha lá. Deu erro ali, ó. A ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto. Ó, beleza. Então vamos fechar ele lá então. Vamos lá no SQL Server. Ele falou que ele está aberto, tá vendo? Vamos desconectar aqui, ó, o SQL Server, tudo bem? Disconnect. Ó, vou clicar aqui no Disconnect e vou fazer mais um teste, tá? Volta aqui, vou lá no Explorer de novo. Já está o arquivo selecionado, vou tentar apagar de novo, tá? Delete. Vamos ver se ele vai conseguir excluir. Ó, não excluiu de novo, tá bom? Pessoal, por que você não consegue excluir? Porque o serviço do banco de dados está ativo e você não consegue, então, excluir, tá? Quando esse serviço está operante na máquina. O que eu tenho que fazer se eu quiser excluir fisicamente esse arquivo do banco de dados da minha máquina? Vou abrir aqui o services.msc. De vez em quando a gente esquece desses nomes aqui, ó. Beleza. Abri aqui o services, né? Services.msc ou só services ele vai abrir aqui. Eu vou procurar aqui o SQL. Olha lá, SQL Server. Então cuidado, porque se você tiver o MySQL aí, você pode errar aí de banco, né? É esse cara aqui que eu quero, SQL Server. Tá vendo que o serviço dele está iniciado, né? Ó, aqui o status, ó, ele está iniciado. Tá vendo? Então eu vou parar esse cara aqui, vou dar um stop, ó. Parar o serviço. Então, controle de serviço, ó, parou, tá? Então não vou fazer mais nada aqui, vou dar um Alt Tab, vou voltar no Explorer e vou tentar apagar agora e vamos ver se eu vou conseguir ter sucesso, ó. Apagou. Tá vendo? Então tudo depende se o serviço está iniciado, se ele está startado ou estopado ou pausado, né? Que é alguns termos técnicos que a gente usa aí. Ok, eu vou deixar os services abertos aqui, porque depois que eu criar o banco eu quero fazer isso aí de novo, tá? Aliás, eu já vou iniciar já, porque se agora você tem o outro lado da moeda. Quando eu for criar o banco, se ele não tiver, se o SQL Server, se o serviço do banco não tiver ativo, ele não vai criar também, tá? Então eu já vou iniciar aqui de cara, ó. Ah lá, iniciou o banco. Então tá tudo certo de novo, mas eu consegui apagar esse cara aqui. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então no banco de dados de novo, no SQL Server, né? No Server Connection, olha só que legal, né? Então ele dá aqui, né? Ele fala aqui, ó, que você está com o Microsoft Management Studio Express aberto, que é esse cara aqui, que é a nossa ideia de trabalho para trabalhar com o SQL Server. Mas ele está falando aqui, ó, você não tem nenhuma conexão aberta, no Server Connection, porque você não está conectado. Então, aonde que eu vou? Bom, eu posso fechar e abrir que ele vai me jogar aquela tela, mas não precisa, né? Lógico. É só eu clicar aqui no Connect. Tá? Olha lá, Connect, né? Vou clicar aqui e ele vai chamar aquela telinha de novo para mim aqui dentro. Beleza? Show de bola. Vou colocar a senha aqui, senha secreta, não posso falar, infelizmente. Desculpa, pessoal, não vou poder falar a senha para vocês. Bom, abriu aqui, ó, conectou, tá vendo? Ok, vamos criar então o nosso banco seminário. Você pode ver que ele não vai mais estar aqui, ó. Aonde que eu vou criar esse cara aqui, ó? Em database, tá vendo aqui, ó? Database, nas bases de dados. Vou abrir aqui, tem um monte de banco criado que eu já uso isso aqui em outras aulas, né? E, aliás, o banco está criado aqui, ó, seminário, tá? Só que, ó, eu tentei entrar nele, o que aconteceu lá? Deu falha. Porque, na verdade, ó, ele não está encontrando o arquivo. Qual arquivo, professor? Esse arquivo que você está vendo aí, ó, tá vendo? Lá naquele caminho que eu salvei, ó, seminários.mdf. O que a gente fez com ele? A gente já apagou, então ele não existe mais. Deixa eu tentar dar um refresh para ver se ele vai sair fora, esse cara aqui. Refresh. Bom, tá mantendo o mesmo nome aqui. Vamos ver se eu consigo excluir. Delete. Ok. Beleza. File to retrieve data or... Tá, beleza, ok. De novo aqui, vamos ver se a gente já conseguiu sumir com esse cara daqui. Beleza. Vou tentar criar então um banco com o mesmo nome para testar ainda se ele conseguiu excluir o nome do banco de dados que eu tinha aqui, que era seminário, tá? Então, olha só, é muito simples se você criar um banco de dados aqui dentro do Management Studio, tudo bem? Botão direito aqui em Database e você vai na primeira opção que é New Database. Vou criar um novo banco de dados, tá? Criou ali, sempre ele vai abrindo caixas de diálogo, tá? Ou seja, outras telas aqui, para que você coloque então os parâmetros necessários. Primeiro parâmetro, logicamente, né? O nome do seu banco.
Então vamos colocar o mesmo nome que eu tinha usado ali, ó, seminário. Tá vendo que aqui embaixo, na grid, ele já coloca o nome ali, ó, e já tem um que já é o log, tá vendo ali, ó? Ó, seminário. Então qual que vai ser o nome do meu arquivo do banco? Seminário. Beleza? E do log ali, ó, seminário underline log. O nome lógico. Tá vendo aqui? O nome lógico, tá? Bom, beleza. Aonde que eu vou colocar então o caminho, né? O caminho eu quero salvar na mesma pasta que estava lá. Eu fechei, não, tá aqui, ó. Nessa mesma pasta. Então eu vou dar um Ctrl C aqui que eu quero copiar esse caminho, ó. Na partição D do micro aqui, EAD 2014, terceiro semestre, banco. É aqui que eu vou salvar. Então eu vou dar um Ctrl C nesse path aqui, nesse caminho. Selecionei, Ctrl C, tudo bem? Vou lá na caixa de diálogo do banco de novo. Ó. E onde eu vou colocar então o caminho? Num campo que vai estar escrito path, ali, ó. Path. Ele vai estar aqui, pessoal, por padrão, o diretório onde é instalado o SQL Server na sua máquina, tá? Que é dentro do Program Files, Microsoft SQL Server, MSSQL.1, né? E aí vai lá na pasta data, tudo bem? Só que aqui eu vou mudar o path, ó. Vou selecionar esse cara aqui e vou dar um Ctrl V, beleza? E aqui embaixo também, ó, Ctrl V, tá? Lembra que eu falei, ó, deixa o arquivo de log dentro do mesmo espaço, né, no mesmo local que o arquivo do banco. Então tá aqui, os dois no mesmo local, tá? Se eu mudei um, tem que mudar do outro também. Ok, é só isso que você precisa fazer. Coloquei ali o nome do banco, que vai ser seminário. Outras opções não precisamos configurar agora, tá? E vou dar um OK. Vamos ver se ele vai criar o banco, ó. Ele roda aqui um 0% até o 100. E se ele voltar lá, opa, ó, é porque funcionou, tá? Então vamos dar mais um refresh aqui. Ó, e já está criado ali então o banco de dados seminário. Tá vendo ali, ó? Seminário foi criado e dentro dele eu tenho algumas outras ramificações aqui, tá? Que é tables, onde você vai criar suas tabelas de banco, views, tá? Programmability, que é onde você vai criar, por exemplo, aqui as storage procedures, tá? Certo? Triggers do seu banco, database diagrams, onde você vai criar aí os seus DARs, tudo bem? Inclusive é o assunto de uma pergunta aqui lá de Sobral. Olha só, Sobral lá do Ceará. Professor, o aluno Aristides, né, pergunta quais as ferramentas free para criar DAR e script SQL para vários tipos de banco de dados. Pergunta quais são as ferramentas free para criar DAR e script em SQL. Ó, bom, aí assim, existem várias, tá? No meu tempo, por exemplo, eu trabalhava com uma que me fugiu o nome aqui agora. Não vou lembrar o nome. Bom, existe essa outra aí que vocês fizeram com o professor Roberto, que é o BR Studio, tá? E existem outras que são específicas para você criar banco, que até geram depois para você o script, tudo bem? E aí você gera e aí você pode criar lá. Uma que eu uso, que não é assim para banco, seria para você criar os códigos-fontes da classe, tá? É o Asta, certo? Que eu acho que a professora Poliana também usa. Então, quando eu quero criar as classes do meu software, mas a gente não está falando de banco, estamos falando de classe, tá? Só que assim, procura fazer uma pesquisa aí que você vai encontrar uma ou outra, tá? Que é mais difundido no meio aí. Às vezes você encontra, sei lá, 3, 4, 5, só que todo mundo usa só duas, porque são as melhores, tudo bem? Eu já lembro aqui dessa uma que eu usava aqui quando eu me formei, no caso, foi em 98, né, quando eu entrei, me formei em 2001. A gente usava uma lá que me fugiu o nome aqui, mas era bem legal. Inclusive tinha questões lá sobre relacionamento forte e fraco. Por exemplo, relacionamento forte. Quando você faz o relacionamento de uma tabela para outra, levando o campo que é chave para outra tabela como chave estrangeira, fazendo parte da chave primária também. Então esse campo vai ser PK e FK. Relacionamento fraco é uma outra representação, né? Aí dentro desse diagrama era representado graficamente diferente, certo? Se eu não me engano, era um tracejado assim com borda branca e o outro era com borda preta, tá? O fraco é quando você faz o mesmo tipo de relacionamento, só que esse campo ele vai somente fazer parte, ele só vai ser chave estrangeira, não vai fazer parte da chave primária também, tudo bem? Vamos lá, voltando à aula então. Não consigo lembrar o nome, de vez em quando foge, mas beleza. Durante a aula que eu lembro eu já comento com vocês.
Então aqui, ó, a gente vai criar o script do banco de dados que o professor Roberto criou com vocês também. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Com certeza já tem esse script aqui pronto, né? Já trouxe pronto aqui para evitar aí muito tempo, tomar muito nosso tempo. Tem aqui um SQL gravado aqui na minha pastinha. Tá vendo aqui, ó? Ó, sqlcarry.sql1. sqlcarry1.sql. Vamos editar esse cara aqui. Vou abrir no bloco de notas mesmo. Olha lá. E aqui está então o script para a criação das 3 tabelinhas já relacionadas. Que basicamente é o que vocês fizeram com o professor Roberto aí. Só que acho que ele usou o Oracle, né? E eu vou usar o SQL Server. Não vai mudar nada. Deixa eu copiar tudo. E já colar lá para vocês para evitar aí problemas. Mas de novo, esse cara aqui acho que eu posso fechar, que é o Service. Tá. Então, como eu tenho o banco seminário, como é que eu faço para criar as tabelas nesse banco? Então você deve verificar aqui em cima, onde você está logado. Então eu vou abrir aqui uma nova query. O que é uma query? Uma query é somente ali um local para você digitar os comandos, as instruções em SQL que vão ser influenciados no banco que você está logado. Então como é que eu faço isso? Ó, eu vou selecionar aqui o banco, tá? Seminário, e vou clicar aqui no botão New Query. Presta atenção o que vai acontecer. Ó. Vai aparecer aqui uma página branca com o cursor ali, e é ali que eu vou colocar então os meus comandos. É o meu editor de código SQL. Tá? E onde que ele vai compilar então? Se você parar o mouse aqui, ó, ele vai falar ali o banco que ele está logado lá. SQLExpress.seminário. Uma outra forma de você verificar isso aí é aqui numa combo box, que ele só vai mostrar nessa tela. Ele só vai mostrar quando você abre a query. Na outra tela ele não estava mostrando ainda, tá? Olha lá, seminário. Por que eu estou falando isso? E é uma dica aí, ó. Porque de repente você pode estar com outro banco aqui. Eu vou, sei lá, no master, que é aquele banco que você não pode mexer. Então tudo que você fizer aqui, ó, vai rodar onde? No banco master, vai dar erro. Tá? E é um banco de trabalho aqui que o próprio SQL Server utiliza. Então você não deve trabalhar com esse banco de dados, com o master. Sempre procure então trabalhar com o seu banco. Ó, tá? Se você errou, é fácil. Ó. Você vai fechar essa aba aqui, tá? Tranquilo. Ó. Você vem aqui e vai fechar. Olha só. Vou fechar esse sumário aqui também. Isso. Eu quero abrir uma nova query. Então, novamente, ó, seleciona lá o banco, vai ali em cima, New Query. Pronto, vai resolver o seu problema. Ó. Tá ali em cima já seminário. Certo? E aqui também está logado no seminário. Então, tudo que eu fizer aqui, ele vai fazer em qual banco? No seminário. Então, se eu colocar aqui, ó, um comando para buscar um registro em uma tabela. Select asterisco from tipo. Vamos ver se eu tenho alguma coisa na tabela de tipo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha a mensagem que ele vai me mostrar aqui, ó. Nome de objeto tipo inválido. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma tabela criada ainda. Tá? Então ele mostra essa mensagem. Eu nem rodei o script aqui para a criação de tabela. Como é que você está querendo consultar os registros da tabela que não está criado? Entendeu? Então vamos lá. Como eu já copiei de lá, vou dar um Ctrl V aqui e, né, abracadabra, tá tudo aqui já. Então vamos lá. Revisando somente o que já foi feito por vocês, né? Vamos criar aqui a tabelinha de tipo. Algumas coisas, pessoal, eu fiz pequenas modificações, tá? Por questões aí pessoais, para trabalhar com alguns tipos de campo, que eu vi lá que o professor Roberto, lá, por exemplo, criou o campo de código de categoria como number, tá? Aqui a gente vai usar o tipo inteiro, tudo bem? Que é muito mais tranquilo aqui para você trabalhar dentro do SQL Server. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Não se preocupem. Vamos lá, tabela de tipo. Quantos campos nós tínhamos então? 2, né? O código do tipo, aqui ó, o código do tipo e também tínhamos a descrição do tipo. Então, o nome dos campos estou deixando padrão, como vocês criaram com ele, certo? Está exatamente igual. O código do tipo vai ser do tipo inteiro, tá? Not null. O que é esse not null aí, então? Not null seria uma observação que eu costumo colocar ali na frente de cada campo para falar qual que é a obrigatoriedade de você inserir um valor nesse registro ou não. Então, se ali está not null, o que significa not null? Não vazio. Significa que é obrigatório você passar valor nesse campo para você inserir, né, para ele conseguir cadastrar um registro na tabela de tipo, porque ele não pode ser vazio, ó, not null. Certo? Descrição, olha só, também está not null. O que seria o contrário? Você colocar assim, null. Se você criar a tabela assim, vai acontecer o quê? Eu vou conseguir inserir um registro
na tabela de tipo passando somente o código, porque é somente o código que está obrigatório. A descrição eu vou deixar em branco e ele vai gravar. E não é legal, tá? Então eu já faço isso aqui no banco de dados. Tem profissionais que costumam tratar isso aqui dentro do software. Bom, se eu posso tratar no banco, eu já vou tratar aqui, porque já fica uma coisa a menos para mim, certo? Então, not null. E quando eu estiver desenvolvendo uma tela de cadastro ou qualquer outro tráfego aí de informações para a tabela de tipo, se eu não fizer esse tratamento, ele vai me devolver um erro do banco. Tá? E enquanto desenvolvedor, é lógico que você vai fazer vários testes, você já vai ver que está dando um erro do banco, você vai voltar para o seu DER, né? E você vai ver, ah, não, peraí, esse campo aqui é not null, então eu tenho que passar valor. E aí, lógico que com um pouquinho de experiência e prática, você vai conseguir aí tratar esses erros facilmente, tudo bem? No software, mas eu já consigo montar a regra quando eu crio a tabela no banco, beleza? Bom, isso aí é discussão, né? Dá muito pano para manga, tá? Porque assim, né? Vai ter aquele cara que defende fazer tudo no banco, vai ser aquele cara que vai defender fazer tudo no software, né? E cada um tem ali um porquê. Por exemplo, ah não, eu quero fazer tudo no banco para ficar menos coisas para eu fazer no software. Ok. Aí o cara vem e fala assim, não, eu quero fazer tudo no software porque e se o meu cliente quiser migrar de banco? Ficaria muito mais difícil se você fizesse uma regra no banco, tá? Então, cada um aí, né, costuma levar em consideração as suas vantagens. E eu não costumo pender para o lado de nenhum, né? Então, simplesmente você estude para você saber que existem as duas formas. Por que eu falo isso? Porque quando você for trabalhar em uma empresa, ó, essa empresa, tá, trabalha dessa forma. 1, 2, 3, 4. A outra trabalha da forma 1, 3, 4 e 2. Beleza? Mas todas trabalham com 4 números. Então, ninguém pode falar que está errado ou está certo. Se o sistema funciona, é o que importa. O importante é que você tenha lógica para você trabalhar e se adequar, né, nas duas realidades possíveis. Tudo bem? Então aqui nós temos o campo de código do tipo definido como chave. Está aqui, ó, primary key, código tipo. Ok. Essa tabela é independente. O que quer dizer isso aí? Não tem relacionamento chegando nela. Não tem foreign key chegando nela. Tá? Coloque, por favor, o slide daquela modelagem do banco para mim, Celso, por favor. Aquela que tem lá a prática SQL. Pode voltar tudo aí? Aí você vai indo para frente, eu falo ali a hora que parou, a hora que chegar ali. Só que eu quero que o pessoal veja ali, ó, que nessa tabela não chega relacionamento nenhum. Pode voltar com aquele desenho. Pode voltar mais aí. Pode voltar. Pode voltar. Mais um. Esse aí, ó. Tá? Então, ó, olha só, pessoal. Ali, ó, você pode ver que na tabela de tipo não chega relacionamento. Certo? Então, essa ferramenta BR Modelo, ela é um pouco difícil de você enxergar na seta que ele faz aqui, né? Ele não oferece esse tipo de recurso. Existem outras que sim, tá? Essa daqui não. Mas você olhando aqui, ó, o que eu estou querendo dizer? Não tem chave estrangeira aqui. Então, o relacionamento não é feito nessa tabela aqui. Por isso que naquele Create Table, você não está se referenciando, não tem foreign key, você não tem references de outra tabela. Porque essa tabela ela é independente. Então, essa tabela aqui eu posso criar ela na ordem que eu quiser. Eu posso criar ela antes. Aliás, eu tenho que criar ela antes. Tá? Beleza? Porque eu vou precisar dela criada, né, para fazer o relacionamento nessa aqui. Mas essa tabela aqui ela é independente. Ok? Então eu vou começar sempre por ela. Pode voltar para o Note aqui de novo? Tá, vamos para a próxima tabela então, o próximo script, aqui, só para a gente dar uma olhadinha no que tem. Ó. Bom, aqui já apareceu mais um campo, que é justamente o código do tipo da tabela de tipo, tá vendo só? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se você não tiver criado a tabela de tipo, você não consegue criar a tabela de categoria, porque você vai precisar desse cara aqui, ó. E no foreign key, que é a criação no código aqui do relacionamento que você tem entre as duas tabelas, vai se referenciar à tabela de tipo, ó. Tá? Então, por aí você começa a montar uma ordem de criação das tabelas, que serve inversamente para quando você for fazer a exclusão das tabelas. Por exemplo, criei as 3. Como é que eu faço para excluir? Você não vai conseguir excluir a tabela de lançamento primeiro. Por quê? Porque existe relacionamento.
Aliás, minto. Você não vai conseguir excluir a tabela de tipo. Você vai ter que começar por lançamento, depois de lançamento que você vai conseguir excluir a tabela de categoria e depois que você tiver excluído as duas tabelas, aí sim você consegue excluir a tabela de tipo. Então, por isso que eu disse, funciona na ordem inversa. Tá? É como se fosse uma pilha. Eu coloco um livro aqui, coloco um outro livro em cima desse livro. Qual que é a ordem para tirar? Primeiro tem que tirar o de cima para depois tirar o de baixo, na ordem inversa. Tudo bem? Então aqui, categoria. Quais são os campos chaves? Agora são dois, ó. O código da categoria e o código do tipo. Presta atenção, pessoal, que você só consegue colocar essa linha aqui, ó, se você tiver colocado os campos que você está colocando aqui, ó, como chave, se você tiver criado eles aqui em cima, tá? Existe outra maneira de você criar? Existe, tá? Eu costumo fazer dessa forma. Então, primeiro eu crio os campos aqui em cima e depois aqui embaixo que eu vou falar quem que é chave e quem que é chave estrangeira no foreign key. No caso aqui, quem que é o campo que está vindo de onde? Código do tipo está vindo de tipo para a tabela categoria. Então, foreign key na tabela de categoria para fazer a ligação referente, ó, à tabela de tipo de quem? Do código tipo. Isso aqui eu não vou entrar em detalhes porque vocês, né, já conseguiram debater bastante isso daí com o Roberto. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode perguntar, claro. E aqui a tabela de lançamento, ó, tá vendo? Na tabela de lançamento tem outros campos, como o número do lançamento, o título do lançamento, tá? A descrição, que vai ser um campo texto maior aí para você colocar o que você quiser na descrição, né? Ó, para você pegar um empréstimo aqui, né, de uma conta para outra por causa disso. Então, é um campo descrição aí, que o Roberto colocou aqui, ó, 50 caracteres no max size, no tamanho máximo, mas você poderia colocar aí maior, tudo bem, também, certo? Aqui o valor do lançamento, no caso aqui tá errado, eu coloquei inteiro, esse cara aqui não pode ser inteiro. Deixa eu ver como é que ele fez lá. O valor ele colocou como number, tá certo, ó. Então fui eu que coloquei errado aqui. Ainda bem que não tá criado ainda, tá vendo como é que é bom revisar, né? Então aqui, ó, no SQL Server eu costumo utilizar um outro tipo de campo para valores, tá? Que é o decimal. E aí vai funcionar igual o number que ele criou com vocês lá, tá? Ele colocou lá, deixa eu ver aqui nesse campo, o que ele colocou aqui, valor, ele colocou 8,2, ou seja, 8 casas antes da vírgula e 2 depois, né? Eu, por padrão meu, costumo colocar 9, tá? Mas funciona também. Isso aqui você tem a possibilidade de gravar um número com 9 casas antes da vírgula e com precisão de 2. Professor, mas eu estou criando um projeto aqui que precisa de uma precisão maior. Precisa de 4 casas. Beleza, você vai colocar 4 aqui, ó. Você vai colocar 6 aqui. Beleza? Aí quando você for representar um valor para esse campo aqui, ele vai colocar, por exemplo, R$15,4578963 Por quê? Porque você colocou precisão de 6. Entendeu? É assim que ele vai fazer. Vamos deixar 2 aqui, que é o padrão. Data do lançamento vai ser um campo date e time, certo? E aqui então estão as chaves e a chave estrangeira. Primary key vai ser as 3 chaves, né? Então o número do lançamento, o código da categoria e o código do tipo, eu não posso repetir os 3 juntos, mas até 2, se eu não repetir os 3, né? Então eu posso colocar 2 iguais e 1 diferente, ele vai aceitar. É isso que me diz quando eu tenho uma chave aliás, quando eu tenho uma chave primária composta de 3 campos, 4, 5. Isso aqui é muito comum você ter em sistemas quando você trabalha com nota fiscal. Qual que é um campo-chave? Você coloca lá o número da nota, a série, a data. Então, estão vários campos constituindo para que se crie, então, o campo-chave dessa tabela. Isso daí é muito comum, tá? E aqui, então, a chave estrangeira vai ser o quê? Vai ser os dois aqui, ó, o código da categoria e o código do tipo referente aqui. Agora, legal aqui falar aqui. O código do tipo nós sabemos que ele está vindo de onde? Da tabela de tipo. E o código da categoria, da tabela de categoria. Só que eu vou me referenciar somente à tabela de categoria. Por quê, pessoal? Porque nela já tem os dois. Olha só que bacana, ó. Na tabela de categoria eu já criei os 2 campos lá. Eu já tenho os dois, ó. Eu já tenho tanto o código do tipo, tá aqui, ó, quanto o código da categoria também. Então, eu só preciso me referenciar a esse cara aqui. Então, essas são as vantagens que você vai começando a ganhar quando você tem um banco relacional, certo? E esse é o objetivo do nosso trabalho, cada vez deixar mais fácil. Referente à tabela de categoria, né? E
os dois campos também, colocando os dois campos ali, ó. Código da categoria e o código do tipo. Tanto faz aqui a ordem. Pessoal, bacana? Beleza, vamos ver se a gente consegue criar então esse banco? Vamos lá. Então pode ver que aqui, ó, no meu banco seminário, nos tables aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Vou dar um refresh aqui, ó, não tem tabela criada. Vamos rodar esse script. Deixa eu só diminuir o zoom aqui, porque senão eu enxergo, né, enorme aqui, nem eu consigo ver. Selecionei aqui então os três caras, colocando ponto e vírgula, porque daí eu consigo executar os três de uma vez só, tá bom? Em forma de script. E vou clicar lá no botãozinho Execute lá em cima. Ó, mensagem que ele deu aqui, completado com sucesso, tá vendo? E aqui, como é que eu faço para ver então? Botão direito aqui no Tables e vou dar um refresh, que é o atualizar. Tá aparecendo as três tabelinhas criadas ali. Código da categoria, lançamento e tipo. Aparecendo então por ordem alfabética, né? CLT. Nada, né? Foi uma coincidência, né? CLT. Beleza. Aqui então eu tenho as colunas, ó, certo? Já tem aqui para mim, se eu quiser ver o que é chave primária e o que não é, tá vendo que o código do tipo, ó, é PK e FK, tá vendo? Que legal? Então vai ser a única tabela que eu tenho um campo que vai ser PK e FK, esse cara aqui, ó. Na tabela de tipo, vamos abrir aqui, ó, é só uma chave, olha lá, e são dois campos só. E na tabela de lançamento, vamos abrir aqui de novo. Ah não, o código de categoria também vai ser PK e FK, porque ele já está vindo assim da tabela de categoria, né? Certo? Então ele ficou com PK e FK também. Bom, a partir daí então nós conseguimos fazer, nós vamos conseguir então criar o software e fazer com que ele se comporte dessa maneira aqui que está desenvolvido, que foi criado o DER, tá? O que eu estou querendo dizer então? Bom, não consigo inserir uma categoria sem inserir um tipo, certo? Foi aquele exemplo que eu falei no quadro. Vamos tentar fazer aqui para que você consiga visualizar melhor. Ó, eu vou inserir então, vou tentar inserir uma categoria. Já sabemos que eu não vou conseguir. Por causa do quê? Por causa do relacionamento de chave estrangeira que existe entre a tabela de categoria e tipo por intermédio do campo código do tipo, que é esse aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Comando para inserir dados. Insert into, tabela categoria, values, valores. O que eu vou colocar aqui? Vamos dar uma quebrada aqui na próxima linha. Vou colocar os três campos dessa tabela. Olha só, código da categoria, código do tipo e a descrição. Vamos lá, código da categoria. 1. Depois o próximo campo, código do tipo. Tipo, vamos colocar 1, só que eu não tenho, lembrando que eu não tenho, hein? E a descrição da categoria. Então é varchar, vamos lá. Colocar aqui categoria alimentação. E vamos rodar esse cara aqui. Vamos ver? Executei. Olha lá. Então, ele deu um erro aqui. Ele fala a linha, etc e tal. E qual foi o erro? Ó, a instrução insert conflitou com a restrição de foreign key. Tá aí, ó. Qual que é a foreign key que ele está dando erro? Bom, o nome que ele dá aqui é padrão, né? FK, underline categoria, Paraná. E ele vai falar aqui também, ó. O conflito ocorreu no banco de dados. Seminário, ele fala o nome do banco, ó. Tá vendo? Ele fala a tabela, ó, tabela tipo, tá vendo? E o campo envolvido também, certo? Então é só você ter um pouquinho de força de vontade que você consegue interpretar aqui, né, os erros. Então, hoje em dia, né, é muito fácil aí você trabalhar com a resolução de erros dentro de programação, tanto do banco de dados quanto da linguagem, né? E é só você ter um pouquinho de força de vontade que você entende. Beleza? Qual seria a resolução desse erro? Bom, isso aqui eu não posso burlar. É uma regra que nós criamos quando nós criamos o nosso banco. Então eu não consigo dar uma solução para esse erro. Eu tenho que fazer o quê? Respeitar a regra criada. Então o que eu tenho que fazer? Inserir um tipo primeiro. Se eu quiser que esse comando aqui seja aceito, ou seja, que ele seja validado com sucesso, eu tenho que inserir um tipo. Então vamos lá. Insert into tipo. Tipo values. Quebrei aqui. O código do tipo 1, certo? E o tipo, que vai ser despesa. Despesas. E agora eu vou executar só esse cara aqui, ó, tá? Então só vou marcar esse cara aqui, ó. Vamos ver se ele inseriu. Inseriu, ó. E agora você vai ver que eu vou tentar executar a linha que tinha dado erro e não vai dar mais erro. Quer ver, ó? Ó,
executei. Com sucesso. Tá? E aí, para mostrar se foi feito mesmo, é select. Select asterisco from tipo. Select asterisco from categoria. Categoria. Vamos colocar os dois de uma vez só aqui e dar um execute. Ele vai abrir duas grids para mim. Ó. Uma com o tipo, tá vendo? Que está aqui em cima. Então, realmente foi inserido no banco de dados o tipo despesas, ó. E também a categoria alimentação. Em qual tipo? Ó, código do tipo 1. Qual que é esse tipo aqui? Aí você vai olhar aqui e vai verificar que é do tipo despesas. Certo? Em um relatório, tá? Como é que funcionaria? Você iria fazer um select desse código aqui, iria buscar na tabela de tipo a descrição e iria mostrar para o meu usuário a descrição, porque ele não vai entender se você colocar o tipo aqui. Ele quer saber o quê? O que esse cara é, se é despesa ou receita. Então, iria sair aqui o código da categoria 1, aqui o tipo, né? Ia sair texto, despesas e a categoria alimentação. Isso tudo a gente vai tratar no software, tá bom, pessoal? Bom, vamos fazer um break rapidinho aí, e aí você pode ir mandando a sua pergunta pra gente também aqui, e na sequência nós voltamos que a gente vai começar a construir o nosso software, tudo bem? Até mais!
gonna happen? Ok, bom, vamos lá, estava fazendo um acerto para não sair fora da tela aqui. Antes da gente continuar, tem uma pergunta, né, que não é bem uma pergunta, é como se fosse uma demonstração aqui. Opa, essa pessoa que vocês viram passar pela câmera é a professora Adriane. Ela tá mostrando que ela está aqui, pessoal, tá vendo só que legal? Que é para mostrar aqui como é que faria um backup do banco de dados, né? Professora Adriane, obrigado. Mostrar aqui como é que faz aqui um backup. Então, vamos lá. Vou tentar aqui mostrar para o nosso amigo Daniel, é isso? Daniel lá de Sobral, né? Aliás, desculpa, o aluno Pedro Daniel pergunta como fazer o backup do banco utilizando o gerenciador. Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo mostrar para você aqui, né? Uma coisa de última hora aqui que eu não testei. Vamos ver se eu vou lembrar também para fazer o banco. Deixa eu só... Bom, isso aqui já está gravado? Não. Deixa eu gravar de novo lá. Um Ctrl+C... Fechar esse cara aqui, dar um não. Porque lembra que eu mudei lá o tipo de dado do campo valor, né? Que eu tinha colocado errado. Eu só quero gravar isso aqui de novo. Isso. Ctrl A, Ctrl V. Vamos ver aqui o valor. Beleza, decimal 9 de 2, foi o que nós mudamos. Ó. Então tá aqui gravadinho, tá? Então o que eu faço, pessoal? Eu sempre costumo colocar aqui dentro do local que eu estou gravando o banco, né? Os arquivos em SQL que a gente está usando. Tá bom? Então, ó, se eu abrir esse cara aqui, ó, né, eu posso abrir tanto dentro do gerenciador quanto aqui no bloco de notas. Ele vai mostrar para mim os códigos que eu usei. E aí você não perde essas informações. Porque se você fechar o banco lá, ele vai perder. Ele vai te perguntar se você quer salvar, você vai dar um não, ele vai sair fora e não vai salvar. Tudo bem? Fica aqui. Vamos fazer o backup. Bom, primeira coisa que você tem que saber. Para fazer o backup, tem aquela paradinha do serviço lá. Tá? Então, o serviço não pode estar rodando. Deixa eu ver. Ah, não. Para fazer o backup, não. Bom, vamos tentar aqui. Eu acho que é quando você quer mover os arquivos de local. Aí você tem que parar o banco também. Vamos tentar fazer o backup do jeito que está mesmo aqui. Se não conseguir, a gente muda alguma coisa lá. Fazer o backup. Botão direito aqui no banco, tá? Você vai vir aqui em Tasks, que são tarefas, né? E tem aqui o backup. Tá vendo? Backup, né? Vai abrir com certeza uma outra caixa de diálogo aqui e você vai fornecer os dados que ele precisa aqui, ó. O banco, então, que você quer fazer o backup, então já está aqui no seminário, database, deixa eu ver aqui, full, ó, database, description, e aonde que vai gravar o arquivo, tá vendo? Então, aquela outra diretriz aqui que ele vai colocar onde? Naquele diretório padrão. Então eu não quero mudar para aquele diretório que nós estamos trabalhando, que é dentro da minha pastinha lá. Então eu vou remover esse cara aqui e vou criar um outro, tá? Olha só, file name. Então eu vou clicar aqui no botãozinho, tá vendo? Ele vai, né, dentro do Microsoft SQL Server, ó, olha só onde que ele está aqui linkado, né? Ó, eu não quero aqui. Então o que eu vou fazer? Vou lá no meu diretório D, deve estar aqui embaixo, ó.
diretório D, tá vendo aqui? Vou lá na pasta que eu criei, vamos ver como é que é o nome da EAD 2014, ó, certo? Terceiro semestre, ah lá, banco. Então eu quero gravar o cara aqui dentro. Beleza. E qual vai ser o nome do arquivo? Ó, então aqui embaixo você vai colocar file name, tá vendo? File name. Vou colocar aqui o nome do arquivo como backup, tá? Ponto .back, que é uma extensão válida aí do SQL Server para um arquivo de backup, tudo bem? Mostrando ali então, ó, backup.back. Tá claro? Vamos tentar então, vou dar um OK aqui. OK, vamos ver se ele vai vir para cá, beleza. E agora falta mais uma configuração aqui, ó. Você tem que ir aqui em Generals, deixa eu ver, não, nos Options, nas opções. Se eu não me engano, tem que marcar essa opção aqui, ó, Overwrite, para você escrever por cima, para ele gravar por cima, tá? Porque senão ele vai dar um erro aqui, ó. Overwrite all existing backup settings. Vamos colocar esse cara aqui e vamos lá no botão OK, que está aqui embaixo. Vamos ver se ele vai conseguir processar. Aqui do meu lado esquerdo tem a barrinha aqui do Progress, tá vendo? Então a gente vai ver ali se ele vai conseguir, né? Se vai dar o verdinho ou o vermelhinho de erro. Olha lá, 100%, parece que funcionou. Tá vendo? Ó, executing 100% e aqui vai dar a mensagem, ó, the backup of the database seminário completado com sucesso. Tá? Vou dar um OK aqui. Onde que ele ficou gravado então? Lá naquele caminho que a gente citou, tá aqui dentro. Ó, backup. Agora, professor, beleza, você ensinou, respondendo aí a nossa pergunta do aluno Pedro Daniel, tá? Agora, e aí? Como é que eu vou provar para você que esse backup aí funciona ou que deu certo? Porque se eu parasse por aqui, pessoal, você não ia ter uma aplicação lógica legal aí desse backup. Então, olha o que eu vou fazer. O backup nós fizemos agora, já está feito, tá? Então ele está aqui, ó, o horário que foi feito, ó, 20 e 27, certo? E eu vou voltar no meu banco e vou começar a mudar aqui os registros do meu banco, da minha tabela categoria, da minha tabela de tipo, que é mais curtinho aqui, tá? Então vamos lá. Olha só o que eu vou fazer com você para você entender, tá? Eu vou abrir aqui uma outra query, new query, e vamos ver como é que está a situação do meu banco agora, na tabela de tipo. Select, asterisco, from tipo. Você vai ver que bacana que é esse exemplo que eu vou dar para você aqui, vai ficar bem legal aí com a sugestão aí do nosso aluno, né? Olha lá, executei aqui, ó. Então quantos tipos que eu tenho? Um tipo só. Beleza? Beleza. Então vamos modificar. Porque o backup está feito nessa realidade aqui da minha tabela de tipo, com um tipo só. O que eu vou fazer? Vou cadastrar mais dois. São os dois sugeridos na aula do Roberto lá. Que está faltando então receita, né? Eu tenho o despesa, está faltando receita e o outros. Então, insert into tipo values. E aqui eu vou colocar tipo 2. E esse cara aqui vai ser o receita, né? Receitas. E vou fazer mais um aqui já, Ctrl C, Ctrl V, para não perder tempo. Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer aqui o 3. Outros, que foi isso que ele colocou lá, né? Outros. Ok. Vamos inserir esses dois aqui de uma vez. Vamos ver se eu vou conseguir. Execute. Ó, executou, né? Um row affected, um row affected. Quer dizer, cada linha dessa aqui, cada mensagem que está aqui foi afetado por um código SQL que está aqui em cima. Vou fazer o select de novo, você vai ver que agora vai trazer 3 registros. Ó. Olha lá. Tá? Então, qual que é a situação do meu banco hoje? Eu tenho 3 tipos cadastrados na minha tabela de tipos. O primeiro é despesas, o segundo é receitas e o terceiro é outros. Vamos supor que deu um problema na minha empresa hoje e o meu banco foi para o pau, foi para o beleléu. Perdi esse trabalho que eu tenho. Eu tenho que começar do zero? Não, eu vou começar com um backup que eu fiz agora há pouco. Tá? Só que olha só que legal. Ó, o backup foi feito antes de eu incluir esses 2 caras aqui. Certo? Então eu vou provar para você que a realidade desse cara, depois que a gente tentar aqui fazer a restauração do banco, vai ser exatamente a que a gente fez no backup, com uma
com um tipo só, que é o tipo de despesas, que é o 1. Beleza? Então, novamente, quero mostrar para você aqui, ó. Vou executar o select de novo, aqui, ó. Trouxe 3 caras aqui. Beleza? Beleza, né? O que eu vou fazer agora? Vamos lá no banco, vamos lá no service, eu fechei, ó, né? Pensei que eu não fosse usar mais, mas tranquilo. Vamos abrir de novo aqui, services.msc, e vou parar o serviço do banco, porque eu vou apagar o arquivo fisicamente agora de novo, tá? Ó, parei o serviço do banco. Parei, vou desconectar aqui, beleza. Vou lá no meu Windows Explorer, ó, e aqui onde está o banco, o que eu vou fazer, ó? Vou apagar. Ó, Shift Delete, não dei nem Delete só. Apertei o Shift que é para ele ir pro beleléu mesmo. Ó, nossa, professor. E agora? Nós vamos ter que criar o banco de novo? Claro que não. Por que eu fiz o backup aqui? Para usar ele, tá? Então, através do backup, a gente vai restaurar o banco de dados inteiro. Vamos tentar fazer isso aqui, né? Beleza? Ó, então, tô dando F5 aqui, mostrando para você que eu realmente apaguei o banco. E aqui, ó, se você vier, olha só. Vou dar um connect aqui. AND2203. Vamos ver se ele vai entrar aqui, porque o serviço está parado também, né? Então tem mais essa, ó. Tô tentando conectar no banco. O serviço lá tá parado, quer ver, ó? Vamos ver, ó. Ele tá pensando aqui, tá vendo? Se o serviço do meu banco tivesse startado, ele já teria entrado. Concorda comigo? Então tá demorando porque ele tá tentando fazer, ó, o que ele não consegue. Tá vendo, ó? Tá falando aqui que a instância, ó, não está ok. O que eu vou fazer então? Vou ativar o meu banco lá de novo. Ó. Vou dar o iniciar aqui, SQL, vamos iniciar o serviço do banco. Então o serviço do banco tem que estar rodando dentro do seu sistema operacional do banco, lógico, né? Para que você consiga conectar, ter acesso a ele. Ó. Connect. Beleza? Entrou aqui. Vamos ver o nosso banco seminário, como é que tá? O pessoal assusta que eu falo muito alto, né? Mas é isso mesmo. Olha lá. Seminário, ó. Tá vendo? Tá dando erro aqui, ó. Por quê? Porque o arquivo não existe, ó. O mesmo erro que deu lá, ó. Ó. Seminário.mdf. A gente foi lá nesse path aqui e apagou. Então ele não vai abrir. Esquece. Perdeu. Nossa, mas e agora? Eu não tenho backup então. Por isso que é bom fazer backup, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos fechar esse cara aqui. Bom, pode deixar até aberto. E vamos fazer a restauração do backup. Como é que eu faço? Ó, botão direito em seminários, no mesmo menu, ó, tasks, só que agora em vez de ser backup, eu vou fazer um restore. Não tá dando opção para mim aqui. Deixa eu ver. Opa. Tasks. É porque esse banco aqui também já não existe mais. Então vamos dar um excluir nele. Delete. Deixa eu só diminuir aqui de novo. Delete, ok. Isso, agora nós apagamos também o banco. Eu apaguei também o banco aqui, beleza. Vamos tentar então fazer um Restore Database. Isso. Vamos ver se eu vou conseguir criar aqui de novo o banco, tá? Seminário. Vou tentar aqui, depois eu mostro como é que eu fiz, tá? From, porque aqui tem que ser, ó, From Device, porque eu quero pegar do arquivo do backup. Então eu vou localizar o arquivo, ó, que nós sabemos que está lá no diretório D, né? No caminho lá, ó, EAD 2014, terceiro semestre, banco, aqui, ó. Esse arquivo que a gente criou agora, backup.bak. Vou dar um OK. Ok, de novo ele trouxe aqui. Vou habilitar ele e lá no Options. Vou tentar fazer assim primeiro para ver o que ele vai fazer aqui. Eu vou dar um OK, vamos ver. Vamos na tentativa. Beleza, deu certo. Por quê? Porque eu tinha apagado o banco. Existe outra opção de você fazer sem você apagar o banco também. Aí você tinha que selecionar lá uma outra opção para ele gravar por cima, tá? Bom, funcionou. Vamos ver se o banco está aqui? Vamos ver se o nosso banco está aqui, ó. Banco seminário, tabelas, ó. As 3 estão aqui. E agora o que tem que acontecer? Eu vou dar um select na tabela de tipo e não pode mais mostrar nem o receitas nem o outros, porque o backup foi feito antes de eu inserir esses 2 registros, tá? Então vamos lá. Select from tipo. Execute. Um erro, Paraná. Será que eu não estava logado aqui? Vamos fazer o seguinte. Acho que esse cara aqui ele perdeu a conexão. Vamos fechar. Vamos criar uma nova carry de novo. Isso.
E outro comando, select asterisco from tipo. F5 e olha lá. Tá vendo? Então tá aí, ó, mostrado, comprovado, né, por A mais B que o nosso backup funcionou. Então a gente fez um backup e restaurou essa base também, tá? Uma pergunta aí, acho que, né, do mesmo polo. Professor, como agendar esse backup através do gerenciador para executar diariamente? Bom, é claro que existem recursos para você fazer isso, tá, pessoal? Não vou mostrar isso aqui agora, senão a gente vai ficar perdendo a aula inteira, né, em função disso, beleza? Mas aí você pode usar isso aqui também no agendador de tarefas do Windows, tá? Você pode fazer isso daí também. Vamos fechar esse cara aqui e vamos agora, então, começar a criar o nosso fonte, tá? Dentro do mesmo diretório lá, então eu vou gravar aqui no mesmo lugar, tá? Qual pasta que eu estou gravando aqui, ó? Pasta banco. Pasta banco eu estou gravando todos os arquivos de banco. Então tem os 2 arquivos aqui da base de dados, tem o arquivo aqui do script que eu usei anteriormente, tem também aqui do backup, tudo bem? Bom, eu vou voltar um nível aqui e vou criar uma outra pastinha só para a gente fazer uma organização melhor dos fontes que eu vou criar agora para essa aplicação dentro do VS, dentro do meu Visual Studio. Ó, fontes. E aí eu vou guardar aqui dentro. Depois, quando eu for colocar isso aqui no fórum para vocês, fica muito mais fácil. Quando você fizer também a descompactação na sua máquina, você vai ter uma pastinha lá com o nome de terceiro semestre, ó, tá? Com tudo dentro já, com a pasta banco e pasta fontes. Beleza? Então aqui dentro de fontes eu vou dar um Ctrl C aqui, eu vou guardar a minha aplicação aqui dentro, tudo bem? Para isso a gente vai usar então o VS. Então vamos abrir aqui o Visual Studio na minha máquina. A versão que eu estou usando aqui é 2010, tá? Não se prendam a isso, não se importem com isso. Ah, professor, mas se o senhor fizer em 2010, quando eu for abrir aqui no 2012, não vai abrir. Ok, porque não é para você abrir a minha, é para você fazer. Tudo bem? É para você fazer. Então você vai usar a minha como exemplo e você vai fazer. Você não vai pegar feito, correto? Então é para isso daí mesmo, tá? Corretíssimo. Você pensa que é moleza, né? Não, a gente só aprende fazendo. Bom, mais uns minutinhos aqui para abrir o Visual Studio, beleza? Já está abrindo aqui. Ok, beleza. Vamos criar então uma aplicação nova, que vai ser do tipo Windows, né? Form Windows Application, como eu tinha falado já. Então, olha lá, File New Project. Vamos criar um novo projeto aqui. Isso, olha só, a linguagem, tá? Muito importante, porque tem Visual Basic também. Então tem que estar aqui no C Sharp, ó. C Sharp. E o tipo do meu projeto vai ser Windows Form Application. Então seleciono esses 2 caras aqui. E aqui eu vou gravar, ó, eu vou colocar aqui em location onde que ele vai ser gravado, ó, então lá naquele caminho, na minha pastinha fontes que eu acabei de criar agora, lá, pasta fontes. E aqui então eu vou mudar o nome do meu projeto. Eu vou colocar aqui lançamento, que é um sistema de lançamentos, né? Lançamentos, beleza. E o nome da minha solução vai ser o mesmo. Por padrão aqui eu vou deixar ticado aqui para ele criar um novo diretório dentro da pasta fontes, certo? E vou dar um OK aqui. Enquanto ele está criando, eu vou mostrar para você o que ele está fazendo aqui, ó. Olha lá, o que ele fez, ó. Então ele já criou aqui dentro do terceiro semestre, dentro da pasta fontes, uma pasta com o nome de lançamentos. E dentro vai estar o quê? A solução, que é o nosso arquivo .sln. Esse arquivo aqui é o arquivo-chave do projeto. Clicou nesse cara aqui, ele vai abrir o Visual Studio com o seu projeto carregado já. Tudo bem? Então tá tudo aqui o que você precisa. Já criou um monte de coisas aqui, ó, né? Um monte de outros arquivos aqui que ele já cria quando você... mesmo que você crie um projeto sem nada, já cria todos esses caras aqui. Inclusive o exe, tá? O exe, quando você dá um Ctrl Shift F5, ele vai criar aqui, ó. Certo? Olha só, nessa pastinha aqui, debug. Tá vendo que tem 2 arquivos aqui, né? Vou vir aqui no Visual Studio, vou dar um Ctrl F5 aqui, ó. Ctrl F5, beleza. Vamos ver o que ele fez lá. Olha lá, criou mais 2 arquivos aqui, entre eles o exe, lançamentos exe. Então, nessa pasta debug, você tem o executável, olha lá. Tá aqui já. Ah, professor, onde que ele cria então? Tá aí, ó. Tá dentro da pasta debug, dentro da pastinha bin. Beleza? Mostrado para você aí. Bom, o primeiro item a ser criado aqui dentro não é trabalhar com form.
é fazer então a nossa classe de conexão com o banco de dados, tudo bem? Então eu vou criar uma classe dentro do meu projeto. No Visual Studio que eu estou usando aqui, ó, as minhas paletas de configuração do sistema estão localizadas à esquerda aqui, ó, tá? Você pode colocar isso aqui, né? Você move, né? Você clica, segura e arrasta. Você pode colocar onde você quiser. Então aqui embaixo eu tenho as 3 paletas mais importantes que eu acho que eu sempre uso. Então a Solution Explorer, que mostra aqui os arquivos do meu projeto, tá? A paleta Propriedades, que mostra as propriedades do componente que está selecionado aqui no Form, e a paleta Tools, né, que é a minha caixa de ferramentas, que são os componentes que eu posso adicionar no Form. Tudo bem? Então, beleza. Vou lá para o meu Solution Explorer e vou acrescentar aqui, vou criar uma nova classe dentro do projeto. Projeto, esse íconezinho aqui verde, tá? Botão direito, Add, vamos adicionar um novo item nesse cara aqui. Qual que é o item? É uma classe. Então já tem ele aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, Class. Abriu outra caixa de diálogo para eu colocar aqui o nome dessa classe. Tá vendo aqui embaixo? Vou colocar o nome dessa classe aí de Connection. Aí, ó. Connection. Vai ser a classe que a gente vai construir ali um método para conectar no banco. Dentro de qual banco? O banco que a gente criou. Banco Seminário. Vamos dar um add aqui. Beleza. Então aqui ele já vai jogar para dentro da classe. Olha só. Essa classe aqui não tem nada ainda. Beleza? Lembrando que os arquivos que são classes, eles não têm interface vinculado. É diferente do Form, por exemplo. O Form ele tem a parte de interface e a parte de código. Quando você cria uma classe, é código puro. Tá? Então não tem, por exemplo, como é que eu faço para ver a tela dessa classe? Não, ela não tem tela, ela não tem interface, é só uma classe. Certo? É um arquivo .class. Tudo bem, pessoal? .class não, é um arquivo de classe, certo? Ok, então aqui o nome da nossa classe chama Connection. E aqui dentro eu vou criar alguns componentes, algumas variáveis, entre elas a variável que vai servir para você colocar a sua string de conexão. E como eu vou trabalhar dentro dessa classe com conexão com banco, eu tenho que colocar uns imports aqui em cima que vão servir para isso. Que aqui ele vem só os básicos, tá vendo? Então eu vou trabalhar com SQL Server. Então eu tenho que colocar aqui dentro dessa classe, falar para ela que eu vou utilizar componentes que vão deixar com que a minha aplicação se conecte, né, e acesse o banco de dados SQL Server. Então esses caras aí estão dentro do Data SQL Client. Ó, SQL Client. Então aqui eu vou ter acesso ao componente, por exemplo, SQL Connection, SQL Command, que são os componentes que a gente vai usar, tá? SQL Data Reader, Dataset, etc e tal. São componentes específicos que toda linguagem de programação tem, que fazem aí, que são responsáveis pela conexão e o tráfego de informações do software para o banco, certo? E vamos colocar aqui também, para testar algumas coisas, algumas mensagens, o Forms também, né? Então, using system.windows.forms. Para você utilizar aqui comandos que só são mostrados no form. Como isso aqui não é um form, é uma classe, então você tem que colocar esse cara aqui também. Beleza? Ok. E aqui na classe conexão, vamos lá. Vamos trabalhar com algumas coisas. O primeiro componente que eu vou criar aqui com vocês vai ser o componente que vai ser o SQL Connection, né? Ele que vai ser responsável, então, por conexão com o SQL Server. Como é que eu faço a criação desse cara aí? Vamos criar aqui privado, porque só nos interessa nessa classe aqui. O tipo desse componente, né? É o SQL Connection. Olha lá, tá vendo como ele trouxe ali, ó, o SQL Connection? Novamente, então, vou mostrar aqui, ó. Se você comentar essa linha aqui, que dá acesso a esses tipos, ó, ele não vai enxergar mais aqui o SQL Connection, tá vendo? Ele saiu fora, tá? Então você precisa, tá? Precisa mesmo colocar aquele import ali, aquele using ali. SQL Connection. Beleza. Vamos dar um nome para ele aqui, que eu sempre costumo colocar com. E ele tem que ser aqui do tipo estático. Estático. Tá? Private Static SQL Connection com. Ok. Vamos criar uma outra variável, variável string, para ela
para que você coloque ali os parâmetros de conexão com o nosso banco. Então, private também, do tipo string, e o nome da nossa variável lá, conexão string. Beleza, vamos colocar aqui nela nada por enquanto, recebendo nada, e ela também vai ser do tipo estático. Ok, e agora eu vou mostrar para você como é que você faz para saber a conexão, tá? A string de conexão que você vai colocar aqui, ó. Bom, aqui no menu Tools você tem aqui o Connect to Database, lá em cima, lá, tá vendo? Connect to Database. Beleza, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para você os drivers, ó, tá vendo aqui? Então, esses aqui são os drivers, né, os data services que você tem. Eu quero conectar com SQL Server, então esse cara aqui, ó. Ah, eu quero conectar com Oracle, também tem aqui, ó. Tá? Então, dependendo do banco que você vai conectar, é uma forma do C# aqui já te dá ali os parâmetros, ou seja, os códigos que você vai precisar para que a sua aplicação conecte, tenha acesso ao banco, tudo bem? Vamos dar um continue aqui. E na próxima tela, vamos ver se a gente já consegue colocar aqui o banco de dados. Server name, vamos lá. SQL Server Authentication. Vamos ver se ele vai trazer alguma coisa aqui. Demora um pouco, pessoal, vamos ver lá. Ele trouxe aqui o nome da máquina e o tipo de licença que eu tenho, que é o SQL Express. E aqui, lá estava SA e a senha, que por enquanto eu não vou falar para vocês não. A senha é minha. Vamos ver aqui se ele vai dar acesso para mim? Não mostrou nada, tá? Não mostrou nada. Então ele não está mostrando aqui o nosso banco, que está com o nome de banco lá. Vamos ver o que está errado aqui. Use Windows Authentication. Vamos ver se no Windows ele traz. Olha lá, no Windows Authentication ele traz, tá vendo? Tem aqui então o seminário. Se eu quisesse usar desse jeito, ó, vou dar um advanced aqui. E aqui embaixo ele vai me trazer a string de conexão, responsável. E eu vou copiar o cara que está aqui, ó. Olha só, é essa linha que eu estou selecionando. E lá na frente ali, ó, ele tem o nome do banco, tá vendo? Initial Catalog, ó, é o nome do banco. Integrated Security True, certo? Que são parâmetros responsáveis ali para você colocar na string de conexão. Então, se fosse dessa forma, eu iria fazer exatamente desse jeito aqui. Eu vou dar um cancelar aqui. E dentro da minha conexão de string, eu ia dar aqui um Ctrl V. E estaria aí certinho para que ele consiga conectar no banco. Deixa eu dar um -1 aqui para ver onde que está. Isso. Está dando uma crítica ali no barra. Ó. Então, como é que você resolve isso daqui? Você vai colocar um caractere arroba antes aqui. Deixa eu ver. Antes aqui do abre aspas. Ó. Aí ele vai resolver. Porque se você não colocar o caractere arroba, ele entende que essa barra aqui é um caractere, você está colocando uma informação que é data. Aí ele vai dar erro, porque tem um monte de texto aqui. Então colocou o caractere arroba aqui, ele já consegue resolver essa crítica para você. Tá? Então é assim que você vai descobrir, que você vai conseguir pegar ali a string de conexão. Certo? Que vai ser um parâmetro necessário para que na próxima aula a gente consiga aí conectar no banco e a gente fazer os forms lá para você cadastrar então o tipo, tá? Para cadastrar a categoria e para cadastrar também o lançamento, ou seja, para você fazer uma movimentação de um lançamento dentro do sistema. Beleza, pessoal? Bom, nossa aula vai ficando por aqui. Aguardo você logo mais no nosso chat atividade. E na semana que vem a gente volta então para concluir esse exemplo, juntando aí então todas as aulas que nós tivemos com os professores Poliana, Roberto e comigo. Tudo bem, pessoal? Um bom final de semana a todos e até quarta-feira que vem.